E se eu te dissesse que o maior perigo não está no que um narcisista mostra, mas no que ele esconde? Já parou para pensar que aquilo que mais te seduz em alguém pode ser exatamente o veneno que destrói a sua essência? Jung nos alertou que o inconsciente nunca mente, mas quando estamos diante de um narcisista, até a verdade parece um espelho distorcido. O sinal mais mortal não é visível na superfície. Ele se revela nas entrelinhas, onde poucos ousam olhar. Imagine entrar em uma sala iluminada, mas perceber que a sombra que ali se projeta não corresponde ao corpo que a produz. Esse é o paradoxo do narcisista, um brilho que encanta, mas cuja sombra denuncia um abismo. Carl Jung nos lembra que aquilo que evitamos enxergar é justamente o que mais nos governa. E quando você menos espera, já está preso em um labirinto psicológico do qual não sabe como escapar. Quantas vezes você acreditou em gestos de afeto que mais tarde se revelaram como armadilhas cuidadosamente preparadas? O narcisista domina a arte de vestir a máscara perfeita e a cada sorriso, a cada palavra de aparente compreensão, planta em você uma dúvida corrosiva. O sinal de que algo está errado é tão sutil, tão silencioso, que só os olhos preparados conseguem decifrar. Mas será que você já aprendeu a enxergar além da superfície? Jung dizia que todo encontro é também um confronto com a própria sombra. Estar diante de um narcisista é como olhar para um espelho que não reflete a sua imagem, mas a distorce até que você duvide de si mesmo. É nesse momento que o sinal mais perigoso aparece, não como um grito, mas como um sussurro que se infiltra em sua mente, desmontando sua confiança pouco a pouco. E talvez você já tenha sentido isso, sem sequer perceber. Há um segredo escondido na psicologia de Carl Jung, um enigma que atravessa o coração da condição humana. O sinal mais mortal de um narcisista não é sobre ele, é sobre você. É sobre a forma como sua psique reage, como sua alma se perde em um jogo que não escolheu jogar. A pergunta é: você está preparado para reconhecer esse sinal antes que seja tarde demais? A resposta está mais próxima do que imagina, mas só será revelada se você ousar continuar. Você está prestes a entrar em um território onde nada é estável, onde até a sua própria percepção começa a vacilar. Carl Jung nos alertou de que a psique humana é um espelho quebrado, refletindo verdades fragmentadas que raramente se encaixam. Quando você se aproxima de um narcisista, sente esse espelho tremer. Há algo que parece tão sólido, tão real, mas que ao toque se dissolve como fumaça. É nesse instante que o primeiro alerta se manifesta, a sensação de que algo não bate, mas que você não consegue nomear. Já sentiu isso? Aquele frio que corre pelas costas sem explicação? Não é acaso, é a sombra tentando falar com você. O perigo não começa no grito, mas no sussurro. O narcisista não invade o seu mundo com violência imediata. Ele se infiltra como um perfume doce que, de repente, se torna enjoativo. Jung dizia que aquilo que mais atraímos é também aquilo que mais precisamos confrontar. E talvez seja por isso que tantas pessoas caem nesse feitiço, porque em algum nível inconsciente, o brilho do narcisista toca justamente a ferida que você não queria abrir. Não é coincidência, é destino. Mas até que ponto você consegue diferenciar destino de armadilha? Você já percebeu como certos olhares parecem atravessar você? Como se soubessem segredos que nem você ousa encarar? O narcisista possui esse olhar. Não porque enxerga de verdade, mas porque intui as fendas que você mesmo tenta esconder. Ele descobre o que dói e veste isso de admiração, de atenção, de falsa ternura. Mas cada gesto, cada palavra envolvente é uma agulha invisível que vai costurando uma prisão em torno da sua alma. E você, acreditando estar em um abraço, não percebe que está sendo lentamente sufocado. Há um ponto em que a mente começa a se confundir. Você sente que algo está errado, mas as evidências não se alinham. É como caminhar em um sonho, onde tudo parece real demais para ser ilusão, mas estranho demais para ser verdade.
Jung falava sobre esse estado como o encontro com a sombra, aquele momento em que somos obrigados a ver que o que tememos lá fora é apenas o reflexo do que se agita dentro de nós. E é nesse espaço entre dúvida e revelação que o sinal mais perigoso do narcisista se inscreve. Silencioso, quase imperceptível, mas letal. Imagine estar em um palco iluminado, mas perceber que as falas que você pronuncia não são mais suas. Alguém as escreveu por você, alguém as colocou na sua boca, e você, sem notar, repete como se fossem suas próprias verdades. Esse é o domínio psicológico do narcisista, transformar o outro em extensão de si mesmo. Aos poucos, você começa a se perder, a duvidar de sua memória, de suas escolhas, de sua própria identidade. O jogo nunca é declarado, mas está sempre acontecendo. E a pergunta é: em que momento você deixou de ser o protagonista da sua própria vida? O mais perverso é que esse processo parece amor, parece cuidado, parece atenção. O narcisista oferece exatamente o que você sempre buscou, mas carrega escondido o veneno que transforma tudo em dependência. Jung dizia que aquilo que mais nos atrai é também o que mais ameaça nos destruir. E talvez seja por isso que o alerta é tão difícil de perceber, porque ele se veste daquilo que o coração mais deseja. Como reconhecer um perigo que chega na forma de promessa? Você já notou como certas histórias da sua vida parecem se repetir, como se fossem espirais que te arrastam para o mesmo ponto de dor? Esse é o padrão que o narcisista desperta em você. Ele não cria a ferida, apenas acende a chama onde você já estava vulnerável. E ao mesmo tempo te convence de que ele é o único capaz de apagar esse fogo. Mas será mesmo? Ou tudo não passa de um teatro cuidadosamente encenado para que você nunca perceba a sua própria força? Há momentos em que o corpo fala antes da mente. O coração acelera, a respiração pesa, o silêncio se torna insuportável. São sinais internos, alarmes psíquicos que Jung dizia serem a linguagem do inconsciente. Mas quantas vezes você já silenciou essa voz, acreditando que estava exagerando, que era apenas insegurança? Esse é o truque, fazer você desconfiar de si mesmo até que não reste nada além da dependência. O sinal mais perigoso não está no narcisista, está em você ignorando a si mesmo. E então surge a dúvida que corrói como ácido. Será que sou eu o problema? Essa é a pergunta mais cruel, a armadilha mais mortal. Porque no instante em que você acredita nisso, entrega a chave da sua psique ao outro. E ele, sem hesitar, usa essa chave para reescrever sua história. Jung nos ensinou que ninguém tem tanto poder sobre nós quanto aquele que nos convence de que não temos poder algum. E é exatamente nesse ponto que a ilusão se completa. Você já não sabe mais onde termina o outro e onde começa você. Mas há um detalhe que nunca pode ser apagado. A alma sabe. Mesmo na prisão mais sombria, mesmo no jogo mais perverso, existe um ponto dentro de você que continua a pulsar, insistindo que algo não está certo. Esse ponto é a fresta, a rachadura por onde a consciência pode entrar. O narcisista tenta abafá-lo, mas não consegue extingui-lo. É nesse lugar secreto que o sinal mais perigoso se revela. A questão é, você terá coragem de ouvir? Não perca mais tempo vivendo com esse fardo. Garanta agora o seu livro digital, Guia Prático e Chocante, para desarmar o narcisista sem discussão. E descubra como aplicar essas poderosas lições no seu dia a dia. Atenção! O estoque é limitado e está se esgotando rapidamente. Clique agora e comece sua jornada em direção à paz e confiança que você merece. Há um instante quase imperceptível em que tudo parece normal, mas dentro de você algo começa a desmoronar. Jung dizia que a alma reconhece o engano antes da mente racional aceitar. É como sentir o chão ceder sob os pés, enquanto os olhos ainda insistem que o piso está intacto. Essa fratura silenciosa é o início do aprisionamento. Você não sabe explicar, mas sente que algo está deslocado, como se uma nota desafinada estivesse escondida em uma melodia aparentemente perfeita.
E é justamente aí que a armadilha se fortalece. O narcisista opera como um artista das ilusões. Ele pinta cenários tão vivos que você quase acredita estar vivendo dentro de um sonho que sempre desejou. Mas a cada pincelada há um detalhe oculto, uma cor que não pertence, um traço que não combina. No entanto, você ignora porque quer acreditar. E Jung alertava: nada é mais perigoso do que o desejo cego, porque ele nos torna cúmplices da mentira. Você já se pegou defendendo alguém mesmo contra os seus próprios instintos? Esse é o veneno disfarçado de lealdade. Há também aquele silêncio que fala mais do que 1000 palavras. O narcisista domina a arte de manipular ausências. Ele se retira no momento certo, deixando um vazio que você desesperadamente tenta preencher. E quanto mais você busca, mais dependente se torna. Esse ciclo é invisível, mas devastador. Jung descrevia essa dinâmica como um espelho invertido. Quanto mais você procura o outro, mais se afasta de si mesmo. É como correr atrás de um reflexo na água. Quanto mais rápido você se move, mais distante ele parece. Em certos momentos, a sensação é de estar diante de um enigma insolúvel. Você se pergunta: se tudo parece tão real, por que sinto esse peso? É como caminhar por um corredor cheio de portas, mas todas levam ao mesmo lugar, um quarto escuro. Esse é o labirinto da psique dominada pelo narcisista. Não há saída fácil, apenas voltas que te devolvem ao ponto inicial. Jung dizia que em todo labirinto existe um centro que guarda o segredo, mas para alcançá-lo é preciso coragem para atravessar a escuridão. A cada gesto, o narcisista planta sementes de dúvida dentro de você. Não são acusações diretas, mas insinuações sutis que corroem a sua confiança. Aos poucos, você começa a questionar suas memórias, seus sentimentos, suas próprias verdades, e a mente, uma vez contaminada, começa a reescrever a realidade. É nesse processo que o sinal mais perigoso se manifesta, quando você já não sabe mais se aquilo que sente é seu ou foi implantado. Quantas vezes você já pensou estar errado, mesmo quando lá no fundo sabia que estava certo? É nesse ponto que a sombra de Jung se revela com mais força. O narcisista desperta em você as partes rejeitadas de si mesmo, aquelas que você preferiu esconder, negar ou sufocar. Ele as traz à tona não para curar, mas para manipular. E você, sem perceber, acaba travando uma batalha interna contra os seus próprios fantasmas, acreditando que o inimigo está fora, quando na verdade ele se alimenta do que você mesmo tenta esquecer. O jogo é interno, mas a ilusão te faz acreditar que tudo vem de fora. O corpo reage antes da mente admitir. Você sente o coração disparar sem motivo, a respiração ficar curta, a garganta apertar em silêncio. São sinais invisíveis de que algo não está certo. Mas o narcisista é hábil em transformar até mesmo esses sintomas em prova de que você está exagerando. É coisa da sua cabeça, ele dirá, e você começa a acreditar. Jung afirmava que negar os sinais do inconsciente é como fechar os olhos diante de um incêndio. O fogo não desaparece, apenas cresce no escuro. Há um instante em que você começa a perceber a repetição, as mesmas promessas, os mesmos ciclos, os mesmos vazios. E ainda assim, a esperança insiste em permanecer. Por que continuamos acreditando? Porque a psique humana teme mais o vazio do que a dor. O narcisista oferece a ilusão de preenchimento, mesmo que seja apenas com correntes invisíveis. Jung dizia que suportar o vazio é a iniciação mais dura da alma. E é exatamente esse medo que o mantém preso. O mais cruel é quando você começa a confundir amor com sobrevivência. Já não sabe se permanece porque sente algo verdadeiro ou porque teme o que aconteceria se fosse embora. Essa fusão tóxica é o terreno onde o sinal mais perigoso floresce. Ele não grita, não explode, ele apenas se instala como uma presença constante, corroendo a essência dia após dia. E a cada respiração, você se perde um pouco mais de si mesmo. Já se perguntou quem você era antes de tudo isso? E, no entanto, há sempre uma fissura, uma pequena luz que insiste em atravessar as frestas da escuridão.
você sente essa presença, mesmo quando tenta ignorar. É o seu inconsciente, a sua sombra clamando para ser ouvida. Jung dizia que a cura não vem da negação, mas da integração. Talvez seja esse o segredo que o narcisista nunca poderá roubar. A capacidade de você se reconectar consigo mesmo. Mas para isso, é preciso coragem para encarar a pergunta que ecoa sem resposta. Até quando você suportará essa prisão invisível? Existe um ponto onde a realidade já não se distingue da ilusão. E é nesse ponto que o jogo do narcisista atinge sua plenitude. Você acredita que está escolhendo, mas cada passo já foi previamente calculado. É como andar em um labirinto onde cada parede foi erguida para conduzir seus passos. Não importa a direção. Jung dizia que o inconsciente coletivo contém todos os mitos e estar diante de um narcisista é como viver uma tragédia antiga, repetida no presente. O mito do herói enganado pelo brilho falso do ouro. E no fundo, você sente que a história não é sobre ele, é sobre a sua própria jornada que se repete. A manipulação não acontece no grito, mas no sutil deslocamento da sua confiança. O narcisista faz você duvidar de lembranças simples, como se sua própria memória fosse falha. E quando a mente começa a duvidar de si, o terreno fica fértil para qualquer narrativa externa se instalar. É nesse instante que a sombra, tão explorada por Jung, se manifesta em sua forma mais cruel, não como inimiga, mas como ausência de clareza. Você já se pegou se perguntando se enlouqueceu? Esse é o veneno agindo em silêncio. O corpo guarda uma sabedoria que a mente insiste em rejeitar. Às vezes, você percebe calafrios, uma tensão no estômago, um cansaço inexplicável. São alarmes sutis disparados pelo inconsciente, tentando te avisar de que algo não está certo. Mas o narcisista domina a arte de racionalizar esses sinais, de te convencer que é apenas paranoia, e você, desejando paz, aceita a versão dele. Jung alertava: negar o corpo é negar a própria alma, e talvez seja nesse ponto que muitos perdem o fio que poderia guiá-los de volta à consciência. A armadilha se fortalece porque ela toca nas feridas que você já carregava. O narcisista não inventa a sua dor, apenas a espelha de forma tão precisa que parece conhecê-la melhor do que você mesmo. Ele oferece aquilo que você mais teme perder e, ao mesmo tempo, ameaça arrancar o que você mais precisa. Essa dualidade é devastadora. Amor e rejeição, presença e ausência, cura e veneno. E Jung dizia que onde existe dualidade, existe também a possibilidade de integração. Mas quem consegue pensar em integração quando o coração está em chamas? É curioso como a mente se apega a migalhas quando está faminta. Um gesto de atenção, uma palavra de carinho, um silêncio que parece proximidade. Tudo ganha proporções gigantescas porque você já está condicionado a viver na escassez. Esse é o truque, reduzir você até o ponto em que qualquer fragmento parece banquete. Jung descrevia esse estado como a perda da conexão com o self, a parte mais profunda de quem somos. E quando isso acontece, você já não se alimenta de si mesmo, mas apenas do pouco que o outro decide te dar. Há também a teatralidade. O narcisista encena papéis com perfeição. Em um momento é o salvador, em outro, a vítima incompreendida. E você, sem perceber, entra nessa dramaturgia como coadjuvante. Aos poucos, sua vida deixa de ser sua, torna-se apenas um cenário para o espetáculo do outro. Jung alertava que quando você vive demais nos arquétipos alheios, esquece o seu próprio enredo. E talvez o sinal mais perigoso esteja justamente aí, quando sua história se dissolve no teatro de alguém mais. Mas há sempre fissuras na máscara, pequenos momentos em que o narcisista se contradiz, em que a perfeição parece falhar. Só que, em vez de questionar, você se culpa por perceber. A dúvida vira inimiga, quando na verdade é sua aliada. Jung dizia que o inconsciente envia símbolos para nos despertar, e talvez cada contradição seja exatamente isso.
um símbolo, um convite para acordar do transe. Mas quem ousa seguir esse chamado, quando o preço parece ser perder o pouco de afeto que ainda resta, a sensação de aprisionamento cresce como uma névoa. Você não consegue apontar um motivo específico, mas percebe que sua vitalidade diminui. O mundo perde cor. Os dias se tornam mais pesados. Sua própria voz parece distante. Esse é o campo de batalha invisível onde a energia psíquica é drenada. E Jung, em sua sabedoria, lembrava que a energia nunca desaparece, apenas muda de lugar. O que foi retirado de você foi canalizado para sustentar a grandiosidade do outro. E então surge a pergunta que arde como fogo: por que continuo aqui? Talvez porque a resposta não seja simples, porque o narcisista não prende correntes de ferro, mas de emoções. E quem consegue quebrar correntes que também parecem abraços? É nesse nó que reside o sinal mais perigoso. Quando a prisão é confundida com refúgio. Jung dizia que a alma só desperta quando somos capazes de suportar a dor, de enxergar a verdade. E essa dor, embora insuportável, é também a única saída. Ainda assim, no fundo, existe uma centelha, uma voz pequena, abafada, mas persistente. É o self chamando de volta, lembrando que você não nasceu para ser reflexo de ninguém. Essa voz é incômoda porque desmonta as ilusões mais doces, mas é também a única que pode resgatar você. O narcisista não pode apagá-la, apenas tentar silenciá-la. E a questão que permanece é: você terá coragem de escutá-la, mesmo que isso custe toda a realidade que acreditava ter construído? Há um momento em que o jogo se torna tão sofisticado que você já não percebe onde termina a manipulação e onde começa a sua própria entrega. É como se a sua psique tivesse sido moldada para caber dentro de um molde invisível, e cada gesto seu reforçasse a prisão que te envolve. Jung dizia que o maior perigo não está fora, mas naquilo que aceitamos dentro de nós, sem questionar. E é justamente isso que o narcisista explora: o espaço entre o que você acredita ser e o que teme descobrir. A sensação é de caminhar por um espelho líquido, onde cada passo ameaça afundar em reflexos distorcidos. Você vê rostos, palavras, promessas, mas nada permanece sólido. E ainda assim, você continua andando, como se estivesse hipnotizado pelo brilho que cintila na superfície. É o fascínio da sombra, aquele poder magnético que atrai justamente porque carrega em si aquilo que você nunca ousou encarar. O narcisista é apenas o portador dessa máscara, mas a força que o sustenta nasce das suas próprias negações. O silêncio começa a gritar dentro de você. Não é apenas o silêncio da ausência do outro, mas o silêncio da sua própria voz, que foi sendo abafada pouco a pouco até se tornar quase imperceptível. Jung dizia que quando perdemos o diálogo com o inconsciente, começamos a definhar. E talvez seja isso que você já sinta, uma espécie de morte lenta, não do corpo, mas da alma. A vitalidade que antes pulsava em você agora serve para alimentar uma história que não é sua. Mas há sempre uma fenda na escuridão, um detalhe banal, uma palavra atravessada, um gesto incoerente, um olhar vazio. Pode romper o feitiço por alguns segundos. Nesse instante, a máscara do narcisista se desfaz e você vê o abismo por trás do teatro. Só que em vez de libertar, essa visão pode te amarrar ainda mais, porque você começa a acreditar que é o único capaz de curar aquele vazio. E assim, a prisão se fortalece sob a ilusão de missão. Quantas vezes você já acreditou que podia salvar alguém que nem sequer queria ser salvo? É nesse ponto que a manipulação se torna mais cruel. Quando o amor se confunde com dever, quando a dor se mistura com propósito. Jung nos alertou que a psique cria narrativas para justificar sofrimentos insuportáveis. Você não diz a si mesmo que está preso, diz que está resistindo por amor, por compaixão, por fidelidade, mas no fundo, a verdade é mais dura. Você está sendo consumido por um fogo que não aquece, apenas destrói. E a cada dia, essa chama silenciosa deixa cicatrizes invisíveis.
O corpo continua reagindo, enviando sinais cada vez mais fortes. Insônia, fadiga, ansiedade, sintomas que parecem não ter explicação clara, mas que são respostas do inconsciente tentando quebrar o transe. Jung acreditava que todo sintoma é uma mensagem, uma tentativa de reconexão. Mas quando você se acostuma com a dor, ela se torna parte do cotidiano, como um zumbido constante que já não se percebe. E é nesse hábito que o perigo encontra sua morada. O tempo deixa de ter o mesmo ritmo. Dias parecem meses, horas se arrastam como séculos, e você já não sabe se está vivendo ou apenas sobrevivendo. O narcisista controla não só sua percepção, mas também o seu tempo interno, sua cadência emocional. Jung dizia que o tempo do inconsciente não é linear, é circular. E nesse círculo você gira sempre em torno da mesma ferida, sem notar que está apenas repetindo o mesmo ritual. Como quebrar um ciclo que se disfarça de eternidade? Há momentos em que você tenta lembrar quem era antes de tudo isso, mas a memória parece distante, quase irreal. A identidade que você carrega agora já foi contaminada e o reflexo no espelho já não corresponde ao que você reconhece como eu. Esse é o ápice do aprisionamento, quando você deixa de acreditar que existe algo além do papel que desempenha. Jung dizia que a perda da identidade é o primeiro passo para o renascimento, mas também pode ser o último degrau para a queda. Qual caminho você seguirá? E mesmo assim, há uma força secreta subterrânea que continua a pulsar. Talvez seja frágil, talvez quase imperceptível, mas está lá, a centelha do self, o núcleo inquebrável que nenhum narcisista pode roubar. Essa força se manifesta em pequenas rebeldias, em pensamentos de fuga, em sonhos que insistem em mostrar outras realidades. E por mais que você tente sufocar, ela sempre retorna. Jung acreditava que essa centelha é a prova de que há algo maior em nós do que qualquer prisão. A questão é, você terá coragem de segui-la? Então surge a pergunta inevitável, aquela que ecoa como trovão no silêncio da noite. O que acontecerá se eu não despertar agora? Esse é o dilema que pesa, a encruzilhada onde você se encontra. O sinal mais perigoso não é apenas o que o narcisista faz, mas o que você deixa de fazer diante da verdade que já pulsa dentro de si. E talvez seja exatamente esse o ponto que separa aqueles que continuam presos dos que finalmente encontram a saída. Há um instante em que o coração começa a bater diferente, não por causa do amor, mas pelo medo de perdê-lo. É aí que o narcisista sela a última camada da armadilha, transformar a sua própria ansiedade em prova de afeto. Jung dizia que, quando a sombra domina, confundimos prisão com pertencimento. E você, já reparou como às vezes confunde intensidade com profundidade? Essa é a lógica secreta do vínculo tóxico. Quanto mais dói, mais você acredita que é real. O espaço interno se estreita como se cada pensamento fosse vigiado, cada emoção precisasse ser medida. Você começa a se policiar, a evitar palavras, a filtrar sentimentos para não provocar a ira ou o desprezo do outro. Aos poucos, já não vive, sobrevive dentro de uma gaiola invisível. Jung alertava que o maior sofrimento humano é viver sob o jugo de uma psique fragmentada, onde a vontade não é mais sua. E é nesse estado que o sinal mais perigoso do narcisista se instala, quando você abdica da sua própria espontaneidade. A mente tenta resistir, mas já está cansada. Você se pega cedendo, aceitando explicações absurdas, engolindo humilhações travestidas de cuidado. É como se houvesse uma hipnose contínua, e cada vez que você pensa em despertar, uma nova promessa é sussurrada para te manter adormecido. Jung dizia que a mentira mais eficaz é aquela que se mistura à verdade. E o narcisista domina essa alquimia. Oferece fragmentos de luz apenas para manter você preso à escuridão. É nessa atmosfera que a dúvida se torna sua maior inimiga. Você começa a pensar, talvez eu esteja exagerando, talvez seja apenas insegurança, talvez o problema seja mesmo comigo. Esse talvez corrói como ácido, dissolvendo lentamente qualquer certeza que você ainda tinha.
E quando não há certezas, não há chão. Jung nos lembrava que o inconsciente não suporta o vazio sem preenchê-lo. O problema é que, neste caso, ele é preenchido pela narrativa do outro. Ainda assim, o corpo insiste em enviar sinais. O peso nos ombros, o nó na garganta, o olhar que se perde no vazio, são sintomas de uma alma que grita por resgate. Mas você já não sabe se esses sinais vêm de dentro ou foram plantados pelo outro. Essa confusão é a essência do jogo, desalinhar você de si mesmo até que perca a bússola interna. Jung dizia que o self é como uma estrela guia. Pode ser encoberta pelas nuvens, mas nunca desaparece. E talvez seja essa estrela que ainda tenta iluminar a sua noite. As memórias começam a se embaralhar. Você já não distingue o que foi vivido do que foi contado, o que foi sentido do que foi induzido. O tempo parece escorregar entre os dedos, e o passado, o presente e o futuro se misturam em uma neblina sufocante. Esse é o momento em que a psique corre maior risco, quando perde o fio narrativo que a sustenta. Jung acreditava que contar a própria história é uma forma de manter a alma viva. Mas o que acontece quando sua história já não é sua? Você começa a notar que as palavras do narcisista ecoam dentro de você mesmo quando ele não está presente. É como se sua voz interna tivesse sido sequestrada, substituída por uma outra que repete críticas, exigências, chantagens silenciosas. A invasão já não é externa, agora é íntima, visceral. E o mais assustador é que você já não sabe mais se essa voz é dele ou sua. Jung dizia que o verdadeiro perigo é quando a sombra alheia se confunde com a nossa. E é justamente aí que mora o sinal mais mortal. Mas a verdade é que mesmo nesse abismo há lampejos. Um sonho estranho que deixa uma sensação de alerta. Uma frase lida por acaso que parece falar diretamente com você. Um encontro inesperado que desperta lembranças de quem você era. São rachaduras na muralha do transe. Momentos em que a alma insiste em lembrar sua própria força. E por mais que você tente ignorar, esses sinais não param de surgir. Será que são coincidências ou convites silenciosos para despertar? O paradoxo é brutal. O mesmo vínculo que te aprisiona é também o que pode revelar suas maiores verdades. Porque o narcisista não cria apenas dor, ele escava, sem saber, os pontos onde você mais precisa se reconstruir. Jung dizia que todo encontro é, no fundo, um encontro consigo mesmo. Talvez esse seja o maior segredo escondido nesse jogo. O narcisista é apenas o espelho mais cruel daquilo que você ainda não ousou enfrentar. Mas quem está pronto para olhar para esse reflexo sem tremer? E assim, chegamos ao ponto em que a pergunta não pode mais ser evitada. O que você fará? Quando finalmente reconhecer o sinal mais perigoso? Ignorar é se perder. Encarar é atravessar uma escuridão que assusta. Mas talvez, no fundo, essa seja a travessia que sua alma sempre esperou. A escolha, no entanto, ainda pulsa em silêncio e só será respondida quando você ousar seguir até o fim desta jornada. Há um instante em que o espelho já não consegue esconder as rachaduras. Você olha e percebe que algo no reflexo não pertence a você, como se a imagem tivesse sido alterada por mãos invisíveis. O narcisista sabe exatamente como manipular essa visão. Ele oferece versões de quem você deveria ser, até que a dúvida começa a corroer quem você realmente é. Jung dizia que o maior engano é acreditar que o que vemos no reflexo é toda a verdade. E quando a alma se apega apenas à superfície, perde-se no vazio que se esconde por trás. O mais perturbador é a sensação de estar desperto, mas ainda assim prisioneiro de um sonho. Cada gesto parece espontâneo, mas no fundo você já reconhece os fios invisíveis que conduzem seus movimentos. Essa consciência parcial é o limiar mais cruel,
Você sabe que algo está errado, mas não encontra a saída. Jung descreveu esse estado como estar diante do portal da individuação, o ponto em que ou você atravessa a sombra ou se perde nela para sempre. E quantos permanecem parados diante desse portal, paralisados pelo medo? É nesse terreno instável que a esperança se torna tanto salvação quanto maldição. Você acredita que se tentar mais uma vez, se mostrar mais amor, mais paciência, mais entrega, talvez as coisas mudem. Mas cada tentativa é um laço apertado, cada gesto de bondade vira munição nas mãos de quem manipula. Jung dizia que o inconsciente nos força a repetir até que aprendamos. E talvez seja por isso que você continua rodando em círculos, preso ao mesmo enredo, acreditando que desta vez o final será diferente. A alma, no entanto, não se engana. Ela envia sinais na forma de sonhos perturbadores, símbolos enigmáticos, memórias esquecidas que emergem sem motivo aparente. São fragmentos de verdade tentando romper o muro. O narcisista pode manipular a mente desperta, mas não tem poder sobre o inconsciente. Jung acreditava que os sonhos são cartas enviadas pela alma para si mesma. Você tem lido as suas ou continua fingindo que são apenas devaneios sem importância? O corpo, cansado, também protesta. As noites mal dormidas, o peso constante no peito, a sensação de estar em alerta mesmo no silêncio. São cicatrizes invisíveis de uma guerra travada sem testemunhas. Jung dizia que o corpo é o palco onde a psique encena suas verdades não ditas. E nesse palco, o sinal mais perigoso já deixou marcas profundas. Você pode esconder dos outros, mas não de si mesmo. A pergunta é: até quando continuará fingindo que não sente? O ciclo se repete como um feitiço antigo. Promessas de mudança, juras de amor, silêncios estratégicos. Você reconhece o padrão, mas ainda assim se deixa levar. É como se uma força além da lógica o mantivesse preso ao mesmo roteiro. Jung falava sobre o poder dos arquétipos, forças primordiais que movem a humanidade. Talvez o narcisista seja apenas o ator de um mito muito mais antigo, um mito que insiste em ser vivido até que você tenha coragem de reescrevê-lo. E nesse turbilhão surge a nostalgia de si mesmo. Lembranças de um tempo em que sua risada era espontânea, em que sua presença não era negociada, em que sua alma não precisava pedir permissão para existir. Essas lembranças não são apenas memórias, são sinais. Sinais de que você ainda está aí, de que a sua essência não foi destruída, apenas silenciada. Jung dizia que a psique é resiliente como a natureza. Pode ser soterrada, mas sempre encontra uma brecha para florescer. A contradição é cruel. Você sabe que algo precisa mudar, mas o medo do desconhecido parece maior do que a dor atual. O narcisista usa esse medo como corrente, lembrando que sem ele você estará perdido, vazio, incompleto. Mas Jung nos lembrava que só no vazio a verdadeira transformação acontece. O que você teme pode ser, na verdade, a porta que o libertará. Mas quem ousa atravessar uma porta que parece feita de escuridão? E é nesse limite, entre o conhecido e o abismo, que você percebe a verdade mais incômoda. O sinal mais perigoso nunca esteve fora, mas dentro. Não é apenas sobre reconhecer o outro, mas sobre encarar a si mesmo, os medos, as carências, as feridas antigas que tornaram esse jogo possível. O narcisista é apenas o espelho mais cruel daquilo que você ainda não integrou. Jung sempre disse: aquilo que negamos nos governa. Talvez seja essa a chave que sempre esteve em suas mãos. E enquanto essa compreensão começa a se formar, uma nova tensão nasce. Se a resposta não está fora, mas dentro, o que significa então despertar desse transe? Que parte de você precisará morrer para que outra finalmente possa nascer? Essa é a pergunta que ainda ecoa, a dúvida que sustenta a espiral narrativa. E até que você se permita escutar a resposta, continuará no fio tênue entre o esquecimento e a revelação.
Há um ponto em que a mente parece se acostumar com a distorção, como se o caos tivesse se tornado um novo normal, e a dor, uma linguagem familiar. O narcisista não apenas te prende no jogo dele, ele faz você acreditar que esse jogo é a própria vida. Jung dizia que a psique pode se adaptar até ao mais insuportável dos infernos, desde que encontre um sentido. Mas que sentido existe em viver apagando a própria luz para sustentar a chama de alguém que só consome? Essa pergunta não se cala, mesmo quando você tenta enterrá-la. É nesse terreno que a identidade se fragmenta. Você começa a falar frases que não são suas, a defender ideias que nunca acreditou, a justificar o injustificável. Aos poucos percebe que se tornou guardião de um discurso que te diminui. Essa é a alquimia perversa, transformar você em cúmplice da própria prisão. Jung nos alertava que aquilo que reprimimos se transforma em destino, e talvez seja exatamente isso que acontece. Você reprime sua própria essência, até que ela se volte contra você, pedindo para ser ouvida através da dor. A sensação de ausência se torna cada vez mais presente. Você pode estar rodeado de pessoas, mas ainda assim sente o vazio como se fosse um buraco no peito. O narcisista não rouba apenas o afeto, ele rouba a sua presença de si mesmo. E quando você olha no espelho, enxerga um corpo sem alma, uma vida que parece viver em segunda mão. Jung dizia que viver sem alma é a maior tragédia do ser humano. Mas como resgatar a alma quando ela foi sequestrada por laços invisíveis? O inconsciente começa a enviar imagens cada vez mais intensas, sonhos de perseguição, de quedas, de casas em ruínas. Cada símbolo é um grito de alerta, uma linguagem secreta pedindo para ser decifrada. O narcisista pode controlar o que você pensa acordado, mas não o que sua psique revela dormindo. E Jung acreditava que é nos sonhos que a verdade se manifesta com mais clareza. O que você tem sonhado ultimamente? Será que já está sendo avisado e ainda não percebeu? O corpo segue resistindo, mas já carrega cicatrizes invisíveis. As dores crônicas, as crises de ansiedade, a sensação de exaustão constante são como tatuagens psíquicas gravadas na carne. São lembretes de uma guerra interna que ninguém vê, mas que você sente a cada respiração. Jung dizia que a alma fala através do corpo quando já não é ouvida pela mente. E cada dor ignorada é uma mensagem perdida que, mais cedo ou mais tarde, retorna com mais força. E então surge a contradição mais cruel. Quanto mais você se sacrifica, mais distante parece estar a recompensa. O amor prometido nunca chega. A validação nunca se concretiza. A mudança nunca acontece. E ainda assim você insiste, como se estivesse hipnotizado pelo fantasma de uma promessa inicial. Jung dizia que o maior engano da alma é se apegar ao potencial em vez da realidade. E talvez seja exatamente isso que te mantém preso, a esperança de um talvez que nunca se cumpre. A repetição se torna sufocante, as mesmas discussões, as mesmas reconciliações, os mesmos vazios. É como viver em um ciclo sem fim, uma espiral que desce cada vez mais fundo. Você reconhece o padrão, mas não encontra forças para quebrá-lo. Jung descreveu isso como a compulsão à repetição, um chamado do inconsciente para resolver algo não resolvido. O que você está tentando resolver através desse laço? Qual ferida antiga ainda sangra e pede cura? É nesse abismo que a voz interior começa a se enfraquecer. O diálogo interno, antes vibrante, se torna um sussurro distante. O silêncio não é paz, é abandono de si mesmo. E você se pega vivendo em função do humor, do olhar e da aprovação do outro. Jung dizia que a perda do diálogo interno é a perda da conexão com o self. E sem essa conexão, qualquer um pode se tornar senhor da sua psique. Você já percebeu que talvez tenha entregado essa chave há muito tempo? Mas por mais que tudo pareça consumido, ainda resta algo, um lampejo, uma lembrança, uma voz que insiste em dizer, isso não é tudo. O narcisista pode sequestrar sua energia, pode confundir sua mente, pode manipular suas emoções, mas não pode extinguir essa centelha.
Jung acreditava que o self é inquebrável, pode ser soterrado, mas nunca destruído. Essa é a fagulha que em algum momento pode incendiar a escuridão e iluminar o caminho de volta. E é justamente essa centelha que se torna o maior perigo para o narcisista. Porque no instante em que você reconhece que ela ainda pulsa, todo o jogo começa a perder força. E mesmo que você ainda não saiba como, mesmo que a saída pareça distante, há uma parte de você que já começou a se mover. A pergunta que permanece é: até quando conseguirá ignorar a luz que insiste em atravessar as frestas da sua própria prisão? É nesse ponto da jornada que o tempo parece se diluir, como se os dias fossem um rio turvo, onde você já não distingue onde começa nem onde termina. O narcisista se torna o centro em torno do qual tudo gira e sua própria vida vai se apagando. Nas sombras dessa órbita, Jung dizia que aquilo que idolatramos pode, aos poucos, devorar a nossa essência. E quando você percebe que já não é sujeito, mas satélite, o choque é tão profundo que chega a paralisar. Como voltar a ser o centro da própria existência depois de tanto tempo orbitando em torno de outro? A confusão cresce como uma névoa que engole os sentidos. Você tenta recordar as primeiras vezes em que sentiu estranheza, mas a memória já não é confiável. É como se páginas inteiras da sua história tivessem sido reescritas. O narcisista domina essa arte. Ele não apaga fatos, ele distorce lembranças. Jung dizia que o inconsciente adora símbolos, e talvez seja por isso que você se sinta em um sonho onde os detalhes mudam sempre que tenta fixá-los. Mas o que acontece quando até a sua própria história deixa de ser estável? Há uma dor sutil que se infiltra nos gestos mais simples. Um café que já não tem o mesmo sabor, um livro que perde o sentido, uma música que antes emocionava e agora soa vazia. Essa dessensibilização é o reflexo de uma psique drenada. Jung falava que quando perdemos a conexão com o self, até o belo se torna indiferente. E você começa a se perguntar em silêncio: será que um dia vou sentir de novo? Essa pergunta ecoa como um lamento, mas também como uma promessa ainda não cumprida. O jogo se intensifica quando você tenta se afastar. O narcisista sabe como puxar de volta, como acender a fagulha de esperança que ainda resta. Ele alterna frieza e calor, crueldade e carinho, ausência e presença. Essa oscilação cria uma dependência viciante, como se cada gota de afeto fosse uma droga rara. Jung dizia que o ser humano é movido por polaridades, e talvez o narcisista apenas amplifique esse princípio até o limite, transformando a sua vida em uma corda bamba entre êxtase e desespero. E então você percebe que a prisão não é feita de paredes, mas de memórias e expectativas. Você não está acorrentado fisicamente, mas emocionalmente enredado em promessas quebradas que continuam vivas dentro de você. Esse é o sinal mais invisível e, ao mesmo tempo, mais perigoso, quando o cárcere é interno. Jung dizia que nada escraviza mais do que aquilo que escolhemos carregar. Mas será que foi mesmo escolha? Ou foi apenas o destino repetindo uma ferida que nunca foi cicatrizada? A sombra, nesse ponto, já não é apenas um conceito distante, é uma presença constante. Você a sente nos pensamentos que não consegue controlar, nos sonhos que o perturbam à noite, nos impulsos que o assustam. O narcisista é apenas o catalisador, mas a sombra sempre foi sua. Jung insistia que o outro só nos fere onde já existe ferida. Talvez essa seja a verdade mais difícil de suportar. Reconhecer que a dor não vem apenas de fora, mas também do que ainda não foi integrado em você. O corpo se torna testemunha silenciosa dessa batalha. As mãos trêmulas, o cansaço inexplicável, os olhares perdidos no vazio. Tudo isso são rastros de uma guerra invisível. O narcisista pode manipular palavras, mas não consegue apagar as marcas que ficam impressas na carne. Jung dizia que a psique e o corpo são duas faces da mesma moeda. E se o corpo já grita, talvez seja porque a alma não aguenta mais ser silenciada. Nesse caos, pequenos lampejos de clareza surgem como relâmpagos na tempestade. Uma frase ouvida
Por acaso, uma lembrança que retorna, uma intuição que se impõe. Por instantes, você enxerga com nitidez, percebe o jogo, reconhece o padrão, sente a verdade, mas o medo logo encobre novamente. Jung dizia que a consciência é dolorosa porque nos obriga a agir. E talvez você ainda não esteja pronto para atravessar essa dor, mas ela já não pode mais ser negada. É quando surge a sensação paradoxal de estar perdido e, ao mesmo tempo, de estar mais perto da verdade do que nunca. O vazio que te assusta é também o espaço onde pode nascer algo novo. Jung afirmava que toda transformação começa com uma morte simbólica. E talvez essa morte já esteja acontecendo em silêncio, desmontando o que você acreditava ser para dar espaço ao que você ainda não conhece. Mas quem ousa confiar em algo que ainda não tem forma? E assim, no coração da escuridão, você percebe que o sinal mais perigoso do narcisista não é o que ele mostra, mas o que desperta em você. Não é apenas sobre ele, é sobre você, sobre suas sombras, suas feridas, suas verdades ocultas. A pergunta que permanece insistente como um sussurro noturno é se você terá coragem de continuar nessa travessia até que tudo seja revelado. Porque a revelação já começou e não há como voltar ao ponto de antes. Há algo de sagrado no instante em que a escuridão encontra a primeira fresta de luz. Não é um fim, tampouco um começo. É o ponto suspenso em que a alma percebe que pode existir além do que acreditava ser. Jung dizia que nada é mais transformador do que reconhecer a sombra, e é exatamente esse reconhecimento que agora pulsa dentro de você, mesmo que em silêncio, mesmo que ainda com medo. O sinal mais perigoso não foi apenas revelado lá fora, mas dentro. Ele sempre esteve no espaço entre o que você aceitou e o que ignorou, no ponto cego da própria consciência. Agora, ao olhar para trás, cada detalhe da jornada se transforma em símbolo, o espelho rachado, o silêncio que grita, o vazio que pede coragem. Nada disso desaparece, tudo se reúne dentro de você como peças de um enigma que só pode ser resolvido pela sua própria alma. É curioso como o perigo pode ser também a chave. O que parecia prisão revela-se portal. O que parecia veneno se converte em remédio. O que parecia sombra se mostra como caminho. A dor não se dissolve, mas se transmuta em força quando encarada. Jung lembrava que onde há trevas, também há possibilidade de luz. Talvez seja por isso que este momento, mais do que qualquer outro, pareça carregar um peso de eternidade. Cada palavra dita até aqui foi menos explicação e mais espelho. Você não ouviu apenas um roteiro. Você se viu refletido, talvez distorcido, talvez ampliado, mas inevitavelmente presente. Essa presença é a prova de que você ainda está vivo, de que a centelha não foi apagada. A prisão nunca foi completa, e talvez nunca tenha sido tão frágil quanto agora. E o que fazer com essa nova visão? Nada imediato, nada forçado, apenas deixar que ela se assente como chuva fina que cai sobre a terra seca. O inconsciente trabalha em silêncio, e é nesse silêncio que a transformação começa. Você não precisa entender tudo agora, apenas sentir que algo já foi plantado e que cedo ou tarde germinará. Talvez você ainda se sinta dividido, oscilando entre o medo e a coragem. Isso não é falha, é sinal de humanidade. Jung dizia que o ser humano não busca eliminar a contradição, mas viver dentro dela. O perigo está em negar o conflito, não em senti-lo. Permita-se viver essa tensão como quem respira, como quem deixa o ar entrar e sair sem tentar controlar o ritmo. A imagem que fica é a de uma chama pequena em meio à escuridão. Pode parecer frágil, mas é suficiente para desfazer séculos de sombras. Essa chama é você, sempre foi. O narcisista nunca pôde roubá-la, apenas encobri-la. Agora, ao reconhecê-la, você descobre que não está desarmado. A centelha é indestrutível e é nela que repousa o poder de renascer. Você pode não perceber agora, mas já não é o mesmo de quando começou a escutar. Algo foi tocado, algo foi remexido, e esse algo não voltará ao lugar de antes. A jornada segue, não porque alguém a conduz,
mas porque a alma, uma vez desperta, não aceita retornar ao sono. Esse é o verdadeiro chamado de transformação, inevitável, silencioso, profundo. Se essas palavras ressoaram dentro de você, não guarde para si. Compartilhe, porque ao compartilhar, você reforça a centelha, não apenas em você, mas em outros que também caminham na escuridão. Curta, comente, inscreva-se, não por hábito, mas porque cada gesto é um pacto com a própria consciência, uma escolha de continuar na trilha daquilo que desperta, em vez de se perder no esquecimento. E assim, deixo apenas uma última verdade, sussurrada como quem planta uma semente. A sombra só domina enquanto você a teme. No instante em que a encara, ela deixa de ser prisão e se torna passagem.